Bom dia, meus amigos. Bem-vindos à nossa Rádio Mais Brasil, ao nosso Mais Brasil Mundo desta terça-feira, dia 25 de março, outono brasileiro. Ainda estamos vivendo o equinócio de outono, que significa dizer que temos 12 horas de luz solar e 12 horas de noite, né? Está muito interessante esse período. E agora o outono é quando no Rio Grande do Sul o céu se torna tão azul que empresas de vários lugares do mundo vêm gravar comerciais aqui por causa da iluminação. Caso você não saiba disso, eu estou lhe contando. O céu do Rio Grande do Sul no outono, ele é um céu famoso no mundo inteiro, né? E aí temos o céu do Rio Grande do Sul e temos o Brasil, que hoje vai viver o início de um processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Começa a ser julgado hoje pelo Supremo Tribunal Federal a admissibilidade, aquela jogada ensaiadíssima, né? Que está todo mundo já careca de saber qual é que vai ser o resultado, com o perdão que eu sempre faço aos carecas, né? Porque como se careca fosse alguém que soubesse mais que os outros, né? Necessariamente não é verdade. Mas enfim, vamos adiante. Lá nos Estados Unidos, Donald Trump tem recebido mais processos judiciais, reações de juízes nomeados principalmente por Obama e por Joe Biden, a todo e qualquer ato que ele empreende no Poder Executivo. Tanto é que, durante os primeiros 70 e 80 dias de Trump no governo americano, ele já recebeu mais injunctions, mais processos tentando tolher a sua atividade executiva, do que em todo o governo Biden e em todo o governo Trump anterior juntos, em 60 dias, um pouco mais de 60 dias. O Poder Judiciário americano, assim como o Poder Judiciário brasileiro, está sempre tentando botar as garrinhas de fora e tentando mandar mais do que lhe é permitido pela norma e pelo equilíbrio dos três poderes, né? Donald Trump está reagindo, ao contrário da gente aqui. Donald Trump está reagindo fortemente contra essas ações, principalmente de juízes distritais. Está dizendo não, chega, não é assim, não é tu que vai mandar, o eleito sou eu, né? Os estados me elegeram, os colégios eleitorais me elegeram, acima de tudo as pessoas me elegeram, para que eu tome as providências que eu prometi em campanha. E é assim que eu vou fazer, e não vai ser um juiz daqui ou dali, sem tirar a sua importância, mas não vai ser um juiz distrital ou um juiz qualquer que vai, por questões ideológicas ou por questões políticas, barrar as ações que eu tenho previstas para o povo americano que me elegeu e espera que eu assim as faça, né? Então ele está farto das liminares propostas pelos juízes federais que bloqueiam as ações todos os dias em todo o país. E ele, então, entrou na Suprema Corte pedindo intervenção e já ganhou uma contra um juiz, James Boasberg, né? Que esse cara quer saber o seguinte: agora, quando for deportar pessoas daqui para cadeia lá de El Salvador, eu quero saber quem vai, por que vai, e assim por diante. Ele quer saber. Ele quer saber. Quer dizer, o Donald Trump vai atrás de um cara, do Trem de Aragua da Venezuela, por exemplo, ou do MS-13, uma gangue lá, violenta. Ele chega lá, prende o cara, esse cara não tem legalidade, ele não tem condição legal nos Estados Unidos, então eu vou deportar. Aí o país de origem dele diz assim: não quero receber tu de volta. Cidadão legal, ele não quer receber de volta, né, em vários países. Então o que acontece? O Nayib Bukele, em El Salvador, diz assim: manda para cá, a gente faz um acerto econômico, né, financeiro, tu manda para cá que eu tenho espaço aqui para bandido a rodo. Então Donald Trump está mandando aviões e aviões de queridos cidadãos de outros países que cometem crimes nos Estados Unidos, está mandando de volta, mas já quando não aceita, está mandando para El Salvador, onde eles são muito bem recebidos, roupa nova, corte de cabelo, tudo que tem direito, e vão agora dar julgamento presos, devido ao processo legal, em função dos seus crimes. Pois muito bem, os juízes não gostam dessa prática, os juízes, principalmente os juízes liberais, como eles chamam lá, eles não gostam dessa prática sumária. Mas aí eu fui atrás de um artigo, eu vou rapidamente, antes de apresentar meu convidado, eu vou ler alguns trechos de um artigo escrito por Lawrence Rosenthal,
que é os perigos da política, da política no judiciário e um caso prático da separação de poderes. Existe uma coisa chamada realismo judicial. Eu não vou ler, porque senão eu vou demorar muito tempo aqui. Mas o realismo judicial, ele pressupõe que os juízes, quando vão tomar uma decisão política, uma decisão judicial, eles já têm na cabeça deles o resultado. Eles já sabem. Esse cara é culpado. Esse cara, pelo que fez, ele é culpado, ou pelo que ele fez, ele é inocente. A partir do juízo que o juiz faz na cabeça, naquele momento, entra em ação a coleta do substrato para evidenciar a decisão dele. E não é o contrário. Esse problema evidenciado nesse artigo do Lawrence Rosenthal deixa claro que a contaminação política, o que eles chamam de realismo judiciário, é responsável hoje pela intromissão judicial que está acontecendo em diversos países do mundo. Podemos falar aqui rapidamente do Brasil, podemos falar da tentativa que houve na Argentina e que foi debelada agora, 2 semanas atrás, já falamos aqui nesse programa, inclusive, na questão da Romênia, onde um presidente eleito foi impedido de uma reeleição e agora, quando vão chamar por nova eleição, o nome dele não pode estar, porque os juízes não querem. E nos Estados Unidos, esse volume de ações judiciais contra o Trump, denotando um terceiro turno, né? Um primeiro tempo, teve o segundo tempo do jogo, pênalti, prorrogação, pênaltis, mas não terminou o jogo ainda. Eu ainda quero a influência de juízes com seu realismo judicial, tomando decisões antes de conhecer até os próprios processos, já definindo uma posição a respeito, como a gente vê aqui no Brasil. A gente não tem nenhuma dúvida com relação ao que vai acontecer, como vai ser o julgamento do Jair Bolsonaro. Porque o realismo judicial, o realismo fantástico, legal, na cabeça desses caras, já está promovendo não há necessidade. E aí ele fala de uma coisa muito importante. A demora de uma decisão judicial é ruim. Mas a rapidez de uma decisão judicial é muito pior. É muito mais injusta. O artigo é maravilhoso. Eu vou depois pedir para o Gabriel colocar o link do artigo da Universidade de Berkeley, do Lawrence Rosenthal, que fala sobre isso que eu estou comentando aqui. É muito longo, é muito delicioso de ler. Ele está em inglês. Tá? Então, mas aí sempre você manda o Google traduzir ali e ele não vai ter problema. Mas eu vou conversar sobre esse problema que não é novo. Não é novo. Eventualmente, nós temos o poder judiciário tentando criar um desequilíbrio nos poderes que prejudica violentamente a vida social. Não estou nem falando uma democracia. Não, é a vida social. A gente para de ter referências do que é certo e que é errado diante da lei. A gente perde até referências do que é certo ou errado em termos morais. E essa é a minha conversa com o jurista, o advogado, com o apresentador do Magna Carta, com o professor Ricardo Gomes. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Glauco. Bom dia para a tua audiência aqui. Um prazer estar aqui. Um prazer estar de todo volta meu. no seu programa. Obrigado pelo convite. Cara, difícil esse. Mas o que é bom é difícil, cara. Eu passei 4 anos de prefeitura. Pois é. E pouco tempo. E aí eu peguei esse primeiro trimestre, vamos dizer assim, para devolver um pouco de tempo para a família. Então, resolvi... fez muito bem. Postergar alguns prazeres, como está aqui, para poder passar mais dias com a esposa e também me restabelecer profissionalmente, né? No setor privado agora. Voltando ao ofício? Voltando ao ofício, meu advogado. Meu pai sempre dizia, faça o que fizer na vida, não esquece do teu ofício. Meu pai dizia assim, vou te deixar, não tenho uma herança para te deixar, mas vou te deixar uma profissão e vergonha na cara. Isso é muito bom. Com isso aí tu... Sabe, de vergonha na cara, meu pai me deixou também, eu fico chateado com ele. Porque se ele tivesse deixado eu com pouca vergonha na cara, eu estaria rico hoje. Estaria rico, poderoso, né? Provavelmente militando no Partido dos Trabalhadores. Talvez tivesse jantado lá em Brasília. Tomando Chateau Petrus. Chateau Petrus, com a casta, né? Com o alto comando da nação, né? Cacai, que já sabe o resultado. Mandei para o Cacai um pedido
no Instagram para que ele preencha um volantezinho da Mega Sena para hoje. É que ele sabe o resultado, ele sabe quando o presidente vai ser preso, o mês que vai ser preso, sabe o dia que vai ser preso, sabe daqui a pouco até o nome do guarda, do carcereiro do Bolsonaro. Impressionante a nossa república, né, Ricardo? Impressionante. Estava te ouvindo aqui com atenção no teu editorial, parabéns. E vem muitas coisas à cabeça, né? Para quem é advogado, sentimento às vezes de botar o diploma no lixo, né? Arrancar da parede e jogar no lixo. É uma crise. Bom, agora estamos vendo nos Estados Unidos também, né? Falta de separação de poderes. Logo os Estados Unidos que inventaram o modelo atual de separação de poderes, executivo, legislativo e judiciário, com a presidência da República, né? Isso, obviamente, não foram os Estados Unidos que inventaram a separação das funções do governo, foi descrito por Montesquieu, mas já era algo que acontecia, que já existia, mas o nosso modelo de presidente da República, Suprema Corte, foi uma invenção americana. Basta ver que a Inglaterra, que era o modelo constitucional no qual os americanos se basearam, não teve uma Suprema Corte até, se não me engano, 2006. Eu não sabia disso. A Inglaterra tinha um pedaço da Câmara dos Lordes lá, que seria o nosso Senado, e que lá é formado a convite da rainha, né, do rei agora. Tinha um destacamento da Câmara dos Lordes que funcionava como Tribunal Constitucional. Então, quando tinha alguma decisão, ela acontecia literalmente dentro do parlamento, né, por um destacamento da Câmara dos Lordes, que julgava a constitucionalidade das leis do parlamento, ou seja, a tese era da soberania do parlamento. O parlamento que era eleito e que representava a vontade do povo de forma mais precisa até do que o presidente da República. Agora, os Estados Unidos inventaram um sistema de uma Suprema Corte, tiraram essa função do parlamento, até porque o Senado lá, como aqui, representa os estados, né, e não uma eleição dos sábios do reino, mas uma escolha dos estados. E o que acontece, ao fim e ao cabo, é que o direito que deveria limitar a política, num certo sentido, a política tomou conta do direito, acabou com o direito, acabou com a Constituição, com as leis. Tu acha que foi isso ou foi o contrário, Ricardo? Eu às vezes fico na dúvida. A política digamos, contaminou o direito, ou foi o direito que contaminou a política? Eu acho... É difícil. É que vamos lá. Por que eu estou expressando dessa maneira? E são nada mais do que escolhas de como apresentar o mesmo problema. Sim. Que é que o judiciário está fazendo política e não analisando o direito. Por que eu digo isso? Porque o direito sempre invadiu a política. Ou deveria limitar a política, né? Por quê? Porque o modelo no qual eu acredito é um modelo de Estado de Direito com governo limitado. É um modelo liberal clássico, que depois foi absorvido, vamos dizer assim, pelo pensamento conservador. É que a lei limita o governante. Tá? É uma discussão clássica, né? Para quem estudou direito ou se interessa nos clássicos gregos, Antígona de Sófocles. Era uma discussão do quê? A irmã que teve dois irmãos que morreram na mesma guerra, um lutando a favor do rei, outro lutando contra, e o rei faz um decreto e proíbe ela de enterrar o irmão que lutou contra o rei. E aí a discussão bom, tem um direito aqui, divino, que é superior ao poder do rei. Portanto, o rei não pode contrapor isso, porque são normas superiores a ele e anteriores a ele. Então, a lógica de que há leis que são superiores ao exercício do poder, ela é uma lógica, primeiro, importante. A coroa britânica, né, tem essa representação, a rainha ela é também chefe da igreja, mas o primeiro-ministro não faz o que quer, o parlamento não faz o que quer, sempre tem a sensação de que há algo que paira acima dos políticos, né, que nas repúblicas a gente traduz como o direito, a lei. Perguntar para os Estados Unidos lá, assim, vocês são uma democracia ou uma
Nós somos uma república constitucional. Quer dizer, a lei vale mais às vezes do que a vontade do povo. E por isso que eu digo que é natural que o direito... Até porque a vontade do povo está expressa na lei. Senão fica um ciclo pouco virtuoso, né? É que aqui a lei ela é toda feita democraticamente no Brasil. Ou seja, para mudar a regra de responsabilidade civil, isso é um projeto de lei que tramita no Congresso. Tá? No direito inglês, no direito anglo-saxão e na common law, que envolve os Estados Unidos também, é um pouco diferente. Por quê? Porque o Congresso faz política. O judiciário descobre a lei, descobre o justo. Né? Então, não sei o quanto a turma está, às 9h20 da manhã, 9h22, da terça-feira em que logo o Bolsonaro vai ao cadafalso. Pois é. Né? Bota o primeiro pé. Bota o primeiro pé no cadafalso. Né? Aí vai esperar só o pronunciamento da ordem de execução. Mas tem tudo a ver com isso. Né? É que é o seguinte, o Congresso faz o que quer num país? Não, ele tem que obedecer à Constituição. Então a lei está acima do Congresso. Quem fez a Constituição? Nós a fizemos democraticamente. Então acho que o Hamilton ou o Madison, um dos dois, diz o seguinte, que o Congresso ou o Presidente da República, para esse efeito, se coloque acima da Constituição, significa colocar o servo acima do mestre. Porque o senhor, né, que é o povo, fez a Constituição e elegeu o deputado. Então o deputado é um servo do povo, que o comanda através da Constituição. Então, o povo comanda através da lei. Isso vale para quando o Presidente da República descumpre a Constituição, para quando o Parlamento descumpre a Constituição, mas também para quando o Judiciário descumpre a Constituição. Então, o que o Supremo está fazendo, e o que esses juízes individualmente estão fazendo nos Estados Unidos, tá, é dizer basicamente o seguinte: o Estado sou eu não respondo à lei, eu não respondo à Constituição, não tem nada acima de mim. Portanto, é uma reedição do absolutismo. É engraçado isso, e o que me chama a atenção, e eu não sei se chama a atenção da nossa audiência, de tua, é o seguinte: esses arroubos de poder, eles são... o legislativo não tem isso. O legislativo não se arvora ao poder, a superior, porque sabe que vai ter contra ele um freio, um contrapeso. É porque a doutrina de que a Suprema Corte vai anular qualquer decisão inconstitucional do Congresso, ela está bem estabelecida. Essa tem 250 anos. Isso sim. Essa está na Constituição dos Estados Unidos, é o Judicial Review. Então, o parlamento hoje, olha o desequilíbrio que nós estamos vivendo, o parlamento sabe que está sujeito a uma revisão externa que o enquadre na Constituição. O Judiciário não. Mas o problema é maior. Porque o parlamento hoje, aqui, sabe que vai ser enquadrado fora da Constituição. Porque a Constituição também tem o seu sistema de freio, né? Dizendo, olha, artigo tal diz o seguinte: eu sou inviolável pela minha prática, pelas minhas falas, né? Mas isso tudo, um judiciário como o nosso hoje, ele está dizendo, não, isso aí para mim é firula, é letra morta. Estão fazendo isso com a Carla Zambelli, mais recentemente. Estão fazendo isso com o Daniel, fizeram com o Daniel Silveira, fizeram isso com o Deltan Dallagnol, e vão fazer isso com outros. Aí o Marcel Van Hatten, denunciado por falar na tribuna. Denunciado por falar na tribuna. Então, assim, ó, o que assusta, o que mais me deixa impressionado, Ricardo, não é necessariamente esses desequilíbrios do poder. O poder judiciário, ora, tem mais ou menos influência, o poder executivo tem horas que levantam o tom de voz e amedronta os demais, se impõe, como aconteceu historicamente em vários casos, inclusive no Brasil. Mas o que mais me assusta é quando nós vivemos num ambiente de uma suposta normalidade, onde estas barbaridades se tornam normatizadas. E aí
a gente vê que o nazismo foi isso. A morte por perseguição de milhões de judeus e de ciganos e de negros, mundo afora, ele é fruto de uma arbitrariedade judicial por excesso ou por falta. Por excesso ou por falta. Não é verdade? É que não é fácil construir uma sociedade livre e próspera. Não é fácil. A verdade é que é um equilíbrio. Assim, poucas vezes na história do mundo se conseguiu produzir ao mesmo tempo liberdade e prosperidade e justiça. Poucas vezes. Grandes impérios tiveram prosperidade, mas não tinham liberdade. Então, isso é basicamente uma invenção moderna, tá? A ideia de um Estado justo, com liberdades individuais, que alcance a prosperidade. Não é fácil, é um equilíbrio difícil. Que é um equilíbrio assim, que vem colhendo coisas ao longo da história e monta uma institucionalidade. E o Brasil está brincando com os fundamentos disso. Os fundamentos disso. Quer dizer, é o seguinte, tem uma coisa que nós, os juristas, chamamos do princípio do juízo natural. Tá? Nós, juristas. Não sou jurista, sou advogado. Mas nós que estudamos direito. Lida com o juízo natural. O princípio do juízo natural significa o seguinte: se a gente sai daqui e comete um crime ali na esquina, o juiz já está pré-determinado para nós. É aqui o juiz criminal do Foro Central de Porto Alegre. Tá? Por quê? Porque senão estão escolhendo um juiz para nós. Perfeito. Tá? É o chamado tribunal de exceção, em que alguém está escolhendo o juiz para julgar o caso. Olha o que nós estamos assistindo hoje, agora, daqui a alguns minutos, tá? Todos os casos do 8 de janeiro foram julgados no plenário do Supremo Tribunal Federal. Menos esse. Este vai ser na primeira turma. Por quê? Qual é a regra jurídica que diz que era o primeiro? Não tinha que estar nessa turma. Por que a cabeleireira está sendo julgada no Supremo? Pois é. Por quê? Porque se a lei diz que era para ser julgada na vara criminal do Distrito Federal, escolheram o juiz para julgar. E agora estão escolhendo de novo. Tá? Isso é muito básico, é muito fundamental. Isso tem mil anos, 800 anos. Isso é Magna Carta. Um julgamento justo por seus pares. Quer dizer, o juiz tem que estar no nível do julgado. Bom que o presidente da República seja julgado no Supremo, está no nível dele. Agora, a cabeleireira não... Mas é isso aqui, voltamos ao realismo jurídico aqui que falamos no início, né? Uma cabeleireira que pinta de batom uma estátua, que depois com um jato d'água sai, não pode ser considerado um crime como foi elencada os crimes que essa mulher cometeu. Eu li o voto do Alexandre de Moraes, tá? Ele é ridículo. Ele é ridículo. E noutra, torna ridículo todo e qualquer um que apoia uma frase do voto. Qualquer um, eu vou dizer mais aqui, ó, associação para cometer crime, é o que essa gente está fazendo. Junção criminosa é pegar um texto essa decisão do Alexandre de Moraes, concordar com ela, é conluio. É concordar com a barbaridade legal da história do Brasil. O Brasil está hoje sem Constituição. Sem Constituição. Não vale para nada. Nada. Não vale para nada. O Brasil hoje o processo penal, a Constituição, o Código de Processo Penal, a Constituição. Agora, vais me dizer que o Flávio Dino, que era ministro da Justiça durante o 8 de janeiro, e que, como tal, deu declarações a respeito do que aconteceu, tem isenção para julgar estes fatos? Nenhum deles tem isenção. Alexandre de Moraes, que diz que é vítima do crime. Não pode. Tem que se afastar. Toffoli, que foi advogado de Lula. Zanin, que foi advogado de Lula agora. Zanin disse na sua oitiva, na sua audiência no Senado, que não iria julgar Jair Bolsonaro.
Ele disse isso para os senadores, eu não vou julgar o Jair Bolsonaro. Aí nós temos outro problema, né? Que é o seguinte, é o Senado da República ajoelhado, comprado por meia dúzia de emendas. Uhum. Né? É um esquema de corrupção moral em que os senhores deputados, e eu vou dizer 80% da Câmara, para não dizer toda não é, porque temos deputados que têm a espinha dorsal ereta, mas Congresso Nacional se ajoelhou para um sistema... Estão em viagem para o Japão. Aliás, esse é o Brasil que eu quero, tá? Esse é o Brasil que eu Eles quero. lá fora? Eles lá. Pois é. Tá, Lula, o Brasil Janja. que eu quero eu não posso dizer, porque não, aí né? daqui a pouco o Brasil bate que eu na quero porta. mesmo é eles todos dentro do avião. Daqui a pouco bate na porta aqui. Praia El Salvador. Agora, esse negócio do Trump, só para ser mais concreto e mais preciso, né? O que acontece? Tem uma discussão legal sobre os atos dos presidentes? É claro que tem. Né? O presidente não pode fazer o que quer, a hora que quer, contra a lei, contra a Constituição. Nós recém falamos, olha, a Constituição equivale. Né? Quem tem que analisar isso? Congresso. O Congresso. Em última instância, se é inconstitucional, a Suprema Corte. Agora, do processo legal. Pensa no Brasil, eu vivo dizendo isso, que a gente tem o chamado controle difuso de constitucionalidade. Tá? Então, o juiz, em estágio probatório, na vara civil de Dom Pedrito, pode declarar uma lei da República inconstitucional. Mas, o Congresso Nacional, a Suprema Corte não o fizeram, o presidente da República sancionou, é um juiz qualquer juiz dos 5.571 municípios do Brasil, pode acordar e dizer assim, não, essa lei aqui não vale. É isso que estão fazendo com o Trump. O Trump tem um limite de atuação que é dado pela Constituição. Então, obrigado, meu Ademir aí. Tem um limite, o Trump tem um limite constitucional que é dado pela Constituição. Se ele sair desse limite, a Suprema Corte pode puxar a orelha, o Congresso pode puxar a orelha, mas não o juiz do 4º circuito do Arkansas. Levanta a mão e diz assim, não, este presidente não pode fazer isso. Ou a Constituição diz que pode, ou diz que não pode. Então, o que os juízes estão fazendo é abusando do seu poder constitucional para governar a República. Detalhe, Ricardo, tem aí é como se fosse um detalhe. Os juízes estão abusando até onde deixam. E aí é que a sociedade tem que revigorar esse processo. Tem que rever o seguinte, ó. Até quando, Catilina, tu vai abusar da nossa paciência, te metendo onde tu não tem que te meter, arguindo onde tu não tem que arguir, e acima de tudo, decidindo onde tu não estás apto a decidir. E o Trump parece disposto a enfrentar... O Trump não está, parece, ele ontem se reuniu com todo o seu secretariado e disse, se é guerra que querem, terão a pior das guerras. Terão a pior das guerras. Porque, de um lado, tem os votos majoritários e maciços da população americana, baseados num programa de governo aprovado, mais os votos dos colégios eleitorais e principalmente dos swing states, dos estados balança lá. Então, o que mais me impressiona é a coragem desses juízes. Eu tenho inveja de uma coisa do Alexandre de Moraes, da petulância, da coragem. São seres intimorados que não têm medo do absurdo que cometem. Quem é que falou que o mundo só vai para o lugar quando os justos tiverem a ousadia dos canalhas? A ousadia dos canalhas. O que mais me dá uma inveja danada, né? Porque é aquele cara que vai, fura a fila e diz que quem está atrás está errado. É um sujeito que recebe um benefício. Por exemplo, tem a mulher dele trabalhando em tribunais que tem casos junto ao Supremo, mas aí é o caso dele, é o caso do Toffoli, é o caso do Gilmar Mendes. Eles perderam completamente o medo, o pudor, certo? E perdendo o medo e o pudor, eles perdem qualquer condição de estar onde estão. E a pergunta é, bom, Donald Trump está empreendendo uma luta, porque não é uma luta contra o judiciário, Ricardo.
é contra o judiciário, é contra o Partido Democrata lá, é contra a mídia, é contra o mercado financeiro, lá é muito pior. É que o que se pretendeu, né, o que esta turma do Obama, dos Clinton, depois Joe Biden e Kamala, o que essa casta do Partido Democrata pretendeu foi montar um sistema hegemônico de dominação, em que tivessem a mídia, as universidades, portanto a formação intelectual do país, tivessem os partidos de joelhos para uma... E eu vou explicar como ajoelharam boa parte do Partido Republicano durante bom tempo, colocaram o judiciário, ou seja, era um sistema de poder que era, na cabeça deles, intransponível. Na cabeça deles estava se montando o que o PRI teve no México. O PRI teve a chamada ditadura perfeita, ficou 70 anos no poder. Tinha eleições, tinha candidatos de outros partidos, o PRI ganhava. Por quê? Porque montou um sistema hegemônico, os juízes, a mídia, todo mundo era PRI no México. O que os democratas acharam que estavam construindo era isso. Nós vamos ter a hegemonia, isso está escrito, isso, Saul Alinsky, isso era um plano desenhado para acontecer assim, tá? Gramsci interpretando Alinsky. Nós vamos ter a hegemonia nos Estados Unidos e acabou. E aí vem Trump. E aí vem Trump com todas as suas esquisitices, com todas as suas peculiaridades, e diz assim, não, vocês não vão montar um sistema hegemônico. E o que nós estamos vendo agora é os agentes desse sistema reagindo contra o Trump. Então é o juiz que achou que jamais ia ter um governo de direita conservador de novo e que não consegue conceber a hipótese de um país assim, porque foi radicalizado por um processo ideológico. Então o que vocês estão vendo? Os caras botando bomba em loja da Tesla. Isso é um atentado terrorista, a expressão típica, a definição do que é um atentado terrorista. Um atentado terrorista é o uso da violência para fins políticos, isto é, terrorismo. Então, o que aconteceu quando o sujeito bota uma bomba numa concessionária de carro para atacar um ministro do governo? Isto é um ato de terrorismo. Claro, não há dúvida. Quem é capaz de fazer isso? Um sujeito que está radicalizado e que introjetou na sua cabeça que é impossível viver em um país que seja governado de outra maneira, que não seja a que ele quer. É preferível a morte do que... Então, esse tipo de radicalismo que foi promovido lá, foi promovido aqui pelo PT, é promovido nas universidades, a gente vê. Aí tem toda a destruição da razoabilidade, né? Que é essa teoria woke. Mas, follow the money, por trás de tudo tem grana. Porque o que esse povo aí, que o Ricardo está se referindo, que é o que eles chamam lá de liberais, né? Liberais em termos de costume, não econômicos, ou os de esquerda lá, os democratas / socialistas, o que eles fazem? O pessoal gosta de grana, certo? Mexeu no queijo deles, eles entram em pânico. O caso mais recente é de ontem, né? Elon Musk, o ministro da eficiência governamental, foi a público numa reunião dos ministros do Trump, junto com o Trump, disse assim, olha, nós estamos desbaratando um sistema de empréstimos de as pequenas empresas, o SBA, né? Small Business Association, Associação dos Pequenos Negócios, que estão dando empréstimos para crianças com menos de 11 anos de idade, milhões e milhões, centenas de milhões de dólares de empréstimos a fundo perdido dado a crianças com menos de 11. E aí o Elon Musk diz o seguinte, o mais jovem tinha 9 meses de idade e recebeu um empréstimo de $100 mil. Não vamos adiante, aliás, não precisa. Ontem eu conversei aqui com o Eric Sauser sobre o despejo de dinheiro nas ONGs na Amazônia, 267 milhões de reais em 2 anos, dá 10 milhões por mês, mas depois eu vi que tem lá dinheiro da Noruega, da Alemanha, da França, bilhões de reais. Só no fundo da Amazônia tem 3,6 bi. E eu perguntei para o Eric, que mora em Manaus, e aí é que eu acho que é o deadline, Ricardo.
O deadline é esse aqui do Elon Musk. É dizer o seguinte, o que foi feito com isso? Eu perguntei assim, mostra para mim, Eric, tu mora aí há 30, 40 anos na Amazônia. E eu pedi para ele dias antes, assim, eu vou te pedir isso, vai a fundo aí, e me diz assim, Glauco, aqui melhorou, aqui teve dinheiro da World Wildlife Foundation e melhorou, aqui recebeu dinheiro da USAID e melhorou. Ele não conseguiu me dar ele mora lá, ele é ativista nessa área, e não conseguiu me dar um caso. E aí, acho que aí bate no teto. É tu pegar, por exemplo, milhares de pessoas com mais de 100 anos recebendo pensões nos Estados Unidos. É dinheiro que não acaba mais. Pessoas com 175 anos de idade recebendo tem uma pessoa com 250 e outra com 240. Fraude, corrupção. Aí o que acontece? Eu até brinquei com o Eric no programa ontem, coloquei numa saia justa, coitado, porque isso eu não tinha combinado. Eu disse, olha, eu estou assistindo Fantástico uma matéria sobre os trabalhos maravilhosos desenvolvidos pelas ONGs ambientais na Amazônia. 40 minutos. E ele disse, pois é. Eu digo, não teve. Depois de todas as denúncias feitas com o mau uso do dinheiro, ou apenas o não uso do dinheiro dessas organizações ambientais na Amazônia, eu não vi uma matéria em um canal de televisão. Olha que eu acompanho, porque para mim um dos maiores problemas da geopolítica hoje é esse encaminhamento de dinheiro através de ONGs. Porque esse aí que financia a guerrilha, esse financia tráfico de droga, entendeu? E aí por diante. Não teve uma matéria dizendo, não, parei um pouquinho. Aqui melhorou. Aqui melhorou, os caras vieram aqui, fizeram este prédio, montaram esse hospital. O que tu vê são cadeirinhas de plástico, um prédio com 4 pilhas de tijolo e um zinco por cima. Isso é tudo que tu vê. É que, o que esse dinheiro remunera? Ele remunera, não é a ação lá na ponta, ele remunera o sistema de promoção da causa. Então, uma ONG dessa tem lá 10 diretores remunerados, 30 especialistas que são remunerados, 20 bolsistas escrevendo artigos remunerados. Eles mal cabem nas fotos. E aí, a estrutura da ONG é uma coisa consome o recurso e não chega na ponta. O típico de governo, o governo também é isso. Ao fim e ao cabo, o que está se financiando? Não está se financiando a medida na ponta, está se financiando uma máquina de ativismo. Né? Portanto, esse é um dinheiro investido em um sistema hegemônico de controle, de dominação, de produção e que passa batido. Acadêmica, e que passa batido. O dinheiro, ninguém tem controle, o dinheiro não é para resolver o problema da Amazônia. Não. O dinheiro é para ter 50 mil jovens universitários escrevendo suas teses na academia com a visão do governo sobre economia verde, ecologia, preservação, mudanças climáticas, etc, etc. É ter uma casta de militante remunerado que defende a visão única do partido. Então, o que acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil em menor grau, pela ineficiência da alocação desses recursos. O que acontece nos Estados Unidos hoje é o uso do poderio americano. Isso seria o sonho de qualquer líder soviético. Tá? O uso do poderio americano para construir uma hegemonia de pensamento. Tá? Antigamente, colocar dinheiro para ter poder era investimento em defesa. Hard power. Agora é soft power. É dinheiro do orçamento para manter um sistema de maioria política. É por isso que dói tanto no Partido Democrata nos Estados Unidos esta derrota no voto popular para o Trump. Porque ela diz o seguinte, não está funcionando, não conseguimos. Né? Onde é que nós erramos? Porque o plano era nunca mais perder. E olha que interessante isso que o Ricardo está falando. Não conseguimos. Não está funcionando a despeito do que foi despejado de dinheiro. E o que mais impressiona é o seguinte, pessoal, temos uma outra notícia para dar. Nós não formamos novas lideranças. Nós não temos mais ninguém, nós temos Chuck Schumer,
Nancy Pelosi e uma cambada de como usando a expressão que o ouvinte usou, mequetrefes, pessoas que não têm nenhuma qualidade intelectual ou nenhum valor para levar à frente nenhum projeto. O vencedor da prévia do Partido Democrata foi Joe Biden. O Joe Biden. Depois a Kamala Harris. Não conseguia contar até 10 com a câmera ligada na frente dele. Com um teleprompter. Como nós temos muita grana e nós temos uma capilaridade de distribuição dessa grana, nós não precisamos. Aí é necessário até. E aí, Ricardo, é necessário que seja um Joe Biden, um pateta gagá. Claro. Que assine tudo eletronicamente, porque não é ele que está assinando. E nesse sistema tudo é possível, né? Se elege até a Dilma no Brasil, até Joe Biden nos Estados Unidos. Agora... Aí precisam juízes para segurar a peteca depois, né, cara? Bom, é porque faz parte de uma estrutura única. Tem que entender o seguinte, para nós, liberais, para os conservadores, a gente estava dizendo isso, a lei é um instrumento do povo controlar o governo. Foi o começo do nosso programa. Essa turma marxista, isso é Karl Marx, a lei é um mero instrumento de dominação. E esses caras disseram, oba, tomemos lá, vamos exercer dominação pelo sistema legal. Então, são canalhas, né? Nós não temos a ousadia dos canalhas de dizer a lei é nossa, eu faço o que eu quero com ela, eu boto lá o juiz e se eu tenho juiz eu tenho a lei. Agora, isso é um processo ideológico de construção de uma tomada de poder que produziria, em tese, um polo radical que arrastaria a opinião média para a esquerda. Esse polo radical se construiu. Lá nos Estados Unidos é essa história de não existe homem e mulher, homem também engravida, homem também menstrua. Achei ótimo, eu vou achar uma lei que foi derrubada. Então, tem um radicalismo racial, um radicalismo feminista, um radicalismo de ideologia de gênero, quer dizer, o polo radical ele foi construído. Né? E o que talvez essa turma não previa, e achava que com isso ia atrair a maioria para perto deles. E o plano era esse. Por isso que eu disse que colocaram um pedaço do Partido Republicano de joelhos durante muito tempo. Por quê? Porque ao criar esse polo radical aqui e hegemonizar ele com a mídia, passou a ser pecado por muito tempo. As pessoas tinham medo de falar na rua que uma mulher trans não é uma mulher. Ponto. As pessoas tinham medo de dizer. As pessoas tinham medo de dizer assim, não, eu não quero o meu filho num banheiro unissex. Menino é menino, menina é menina. Então isso foi um discurso constrangido. Por quê? Porque a esquerda achou que criando esse radicalismo, a opinião média ia para o lado deles. O que eles produziram que não esperavam? O que a gente chama hoje de polarização. Eles produziram uma reação conservadora do outro lado. E a opinião média disse assim, tem que escolher entre os dois, eu prefiro estar mais perto disso aqui do que estar mais perto daquilo lá, e Trump ganha no voto popular. E na minha opinião ainda tem um fator que ainda é mais simples, quase simplório. Quando as pessoas, num processo motivacional, elas são obrigadas a tomar uma decisão, elas fazem teste da decisão. Elas fazem a seguinte verificação. Eu adotei o teu lado, mas eu não ganhei com isso, eu perdi com isso, eu não concordei com isso. Não foi legal. Não foi legal. Não foi legal. Então o que aconteceu? Num processo motivacional puro e simples, as pessoas pegaram esse DEI e vão pegar outras agendas woke e colocar na lata do lixo. E não adianta tentar impor, porque agora o processo motivacional já se impôs e já levou embora o processo. As pessoas não querem mais, ponto final. E eu vou te dizer, e quando eu falo de grana, e digo que vai atrás do dinheiro, que tu vai achar esses sanguessugas grudados no erário. Os contratos que Trump disse representarem fraude estão sendo cancelados enquanto Doge tentam eliminar gastos desnecessários do governo federal.
Até no Departamento de Agricultura, olha só, esses dois fatos que eu vou contar para vocês aqui. Até no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos cancelamos um contrato de $300 mil falando sobre justiça alimentar para fazendeiros queer, gays, e transgêneros em São Francisco, na Califórnia. Um contrato semelhante cancelamos em Nova York, novamente educando fazendeiros transgêneros. Gente, fazendeiros transgêneros e queer sobre justiça alimentar e igualdade alimentar. Igualdade alimentar. Nem sei bem o que é isso, mas aparentemente a última administração queria investir dinheiro dos contribuintes nisso. E o Elon Musk disse o seguinte, prestem atenção, nós cancelamos um contrato de $600 mil na Louisiana que estava estudando os ciclos menstruais de homens transgêneros. De novo, na boca do Elon Musk na reunião do gabinete presidencial. Cancelamos um contrato de $600 mil na Louisiana que estava estudando os ciclos menstruais de homens transgêneros. Nós cancelamos outro contrato de uma universidade no centro do país que se concentrava em obter mais diversidade, equidade e inclusão em nossa indústria do controle de pragas. Ele continuou, mais uma vez, isso não faz sentido algum usar o dinheiro do contribuinte para financiar isso, e eu sei que esses são apenas alguns exemplos das centenas e centenas que nós vamos encontrar. Então, agora tu entende por que agora é o seguinte, entra em ação o último pelotão, que são os juízes. É isso. Isso. Esse dinheiro nunca foi para chegar em fazendeiro, esse dinheiro é para financiar um nicho radical de pensamento transgênero, com dinheiro do governo. Enquanto isso, o governo faz déficit, se endivida, a inflação cresce, e a bandeira que pode ser usada na rua é a da Palestina e não a dos Estados Unidos. Isso. Esses caras odeiam a América. Assim como a turma daqui odeia o Brasil, que é a mesma coisa. É a mesma coisa, a gente transpôs, aliás, nisso aí, incrivelmente, para quem viveu a Guerra Fria, como nós vemos o seu fim, porque somos jovens. Não, jovem, eu ainda me lembro da Guerra Fria um pouquinho. É impensável que a vanguarda do pensamento esquerdista do mundo viria dos Estados Unidos da América. Mas é isso que está acontecendo. Esse sistema que nós estamos descrevendo aqui, que aconteceu nos Estados Unidos, contaminou o Brasil, os outros países da América Latina, a Europa profundamente. Então, só que agora os Estados Unidos deu um passo atrás. Ou deu um passo à frente e deixou isso para trás. Disse assim, não, só um pouquinho. Esse não é o rumo que os americanos querem seguir. Conforme a eleição. A eleição mostrou que este não é o rumo que os americanos querem seguir. O que vão enfrentar agora? A resistência de toda essa casta que foi financiada durante décadas para montar esse sistema e agora diz assim, como assim? Quem é que vai botar uma bomba lá na Tesla? Olha, estou apostando que é um ativista de alguma dessas causas aí, que foi, se bobear, financiado durante muito tempo e que agora secou a fonte de recurso, ou ainda pior, foi radicalizado de tal maneira que passa a enxergar, tentaram matar o Trump 2 vezes durante a campanha, né? E o Trump dizia, olha, vocês estão radicalizando tanto essa militância de vocês, que passa a ser algo, e a gente fala do identitarismo, né? Passa a ser um componente da identidade da pessoa, todas essas causas de esquerda. Então a pessoa só se sente como um ser humano existindo enquanto está envolvida nesta causa de esquerda. Essa é a força desta doutrinação woke, né? A ponto, e aí a gente podia pegar 500 exemplos aqui, tá? De um deputado que dizem a ele, o senhor tem que votar assim porque o senhor é negro. Assim, o próprio Biden disse, se prefere votar em Trump ao invés de em mim, you ain't black. Ele disse, tu não é negro. Você não é negro. Por quê? Porque essa lógica é a seguinte, você faz parte de uma minoria e esta minoria foi capturada pelo nosso pensamento político e isso só faz parte da sua identidade se você faz parte da esquerda. Ou seja, tentaram introjetar no conceito de ser alguém, ser de esquerda. É claro que essas pessoas estão tendo problemas psicológicos agora que o país não é de esquerda, porque questiona a sua própria identidade. Eu não posso ser
neste país se o governo é outro. Prefiro botar uma bomba. Então, a América vai passar um tempo de detox. Então, vai. Um detox. E é um detox que agora, Ricardo, em função dos indicadores apresentados, da quantidade de dinheiro que está sendo descoberta, roubalheira, não é roubalheira, é fraude, é desperdício e abuso, né? Essas três frentes de ação do Departamento fraude, corrupção, desperdício e abuso. Essas frentes aí, elas são imbatíveis, porque à medida que tu vai olhando assim, por que tu fechou a USAID? Porque eu mostrei ontem aqui as barbaridades. É tão constrangedor que uma ONG recebeu 543 milhões de dólares para ações na África. Tu não acha nada. E vem cá, recebeu o que mais da onde? E como é que tem a coragem de se chamar uma ONG? Uma organização não governamental, se 540 milhões de dólares do seu orçamento vem do governo. Isso é um braço. É um braço, não é nem do governo americano, isso é um braço do Partido Democrata. É um braço do Partido Democrata. Exatamente. O Partido Democrata, isso começa a acelerar e aprofundar com o Obama. O Partido Democrata se apropria do Estado americano. Olha, de forma que a gente sempre diz, o comunismo não tem separação entre partido e Estado. Talvez o Partido Comunista Chinês tenha o controle do aparato de Estado da forma como o Partido Democrata tentou ter. O modelo era a mistura absoluta do Estado com o partido. Fazer quase ilegal e imoral qualquer dissidência. Ricardo, muito das esperanças da gente resgatar o que sobrou desse pobre país aqui está vindo da gestão Trump, né? Tem muita gente depositando muitas fichas nisso, inclusive na Global Magnitsky, né? Aliás, Magnitsky, o pessoal chama de Magnitsky, mas essa é a Rússia Magnitsky, né? Na lei Magnitsky, que é aquela que torna o cidadão um proscrito no mercado financeiro, no mercado, enfim, no mundo, né? Como é que tu vê isso? Nós estamos terminando o programa, mas queria muito te ouvir, assim, primeiro, pode vir de lá alguma coisa? Segundo, essa lei pode ajudar o Brasil ou vai acabar piorando ainda mais as coisas para nós? Não, pode ajudar, é uma lei que permite que o governo americano aplique sanções financeiras, de visto, mas também financeiras, a autoridades envolvidas em violação de direitos humanos nos seus países. Como aconteceu agora com a Cristina Kirchner, né, na Argentina. Que teve caçada seu visto americano. Eu acho que isso, primeiro, né, nos dá a sensação de que os Estados Unidos estão uma pedalada da bicicleta na nossa frente. Que nós estamos vendo acontecer lá o que logo pode acontecer aqui, que é uma virada desse jogo. Tá? O PT também, como Partido Democrata, tinha um projeto de hegemonia de poder. Quem fala do Zé Dirceu dizendo isso? Olha, nós íamos governar por 30 anos, nos interromperam e tal. Então, acho que primeiro nos dá uma esperança de ver que, olha, lá os Estados Unidos estavam num processo de radicalização e de dominação do aparato de comunicação, tudo muito mais avançado que no Brasil. Conseguiu reverter, está conseguindo reverter com todas as durezas. Nos dá a esperança de que o Brasil também reverta. Então, primeiro, os Estados Unidos servem como um farol de que é possível e nos dá uma esperança de que a gente reverta. Segundo, estas sanções, elas podem produzir efeito direto aqui no Brasil? Olha, podem machucar essa turma. Não imaginem que este pessoal que comanda a República hoje tem dinheiro só em reais aqui nos bancos brasileiros, né? Esses caras têm patrimônio fora, provavelmente, estou supondo, né? Fazendo aqui a minha preservação jurídica, né? Estou imaginando, pode ser uma fantasia da minha mente, achar que eles têm dinheiro fora do Brasil. Agora, a nossa salvação não vem dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos ajuda, é importante, influencia, podem vir medidas... Inspira, pode aumentar a pressão, mas assim, depende mais de nós, depende mais do Brasil. Isso passa pela eleição em 2026, passa pela retomada da coragem de ir às ruas, que passa também pela recuperação da esperança de que as ruas pode fazer diferença. Para mim, isso é uma das coisas mais abjetas que fizeram quando enterram a Lava Jato e o PT retoma o poder. Acho que isso é um vetor de frustração, de desesperança, de todo mundo que foi para a rua lá em 2015, 2016. As pessoas hoje dizem assim, para que eu vou sair de casa? Não vai mudar, né? Então, nos roubaram a esperança. Acho que isso é grave. Eu acho que a restauração da Constituição, a restauração da constitucionalidade no Brasil, a retomada do país passa também por uma reflexão de que nós precisamos retomar a coragem do povo. Tá? Passa pela eleição de 2026, passa pela pressão internacional, mas não passa pelo que vai acontecer hoje. Né? Hoje, o Supremo, eu vou antecipar aqui, porque hoje, amanhã, no máximo, a primeira turma, por unanimidade, tornará Bolsonaro réu por um golpe de Estado que não foi dado, não foi tentado. E talvez para vingar Lula, que tirou uns dias de chilindró. É claro, é isso. Né? Talvez para mandar um recado para todo mundo que ouse desafiar o sistema. Bolsonaro logo será preso. Vai ser julgado aos quatro ventos, né? de vento em popa, rapidamente, e logo será preso, para que não possa sequer tuitar durante a campanha eleitoral. Lembrando que nas eleições passadas o Twitter foi suspenso no Brasil. Nós vivemos o processo eleitoral com o X suspenso. Agora não precisarão suspender o X inteiro. Bolsonaro estará preso, não terá redes sociais. Esse é o tamanho do que está acontecendo hoje no Brasil. Bom, esse é um recado que o Brasil manda para o mundo, na minha opinião, também dizendo o seguinte, Ricardo. Nós não somos um país grande, nós somos uma porcaria, uma republiqueta bananeira. Não fiquem achando que é muito mais do que isso, não. Aqui a gente deita e rola e faz isso aí com uma tranquilidade que vocês não têm, imagina. Invista no Brasil. Temos boas oportunidades de negócio. Agora, vem pra cá eventualmente o senhor vai ter que pagar uma propina. Né? Se tiver uma ação contra o senhor... Nós temos amigos que podem resolver, ajudar. Né? Afinal de contas, se o senhor precisar... É para aqueles que disseram que pagaram propina, que devolveram o dinheiro, a gente perdoou. Perdoou, né? Venha para cá. Agora, se o senhor é sério, pense duas vezes. Porque assim, se alguém lhe descumprir um contrato ou se lhe sobrecobrarem um imposto, o senhor tem direito a entrar com uma ação. Pode levar uns 10 anos para ter uma decisão. Mas aí o senhor aguenta, resolve. Exatamente, exatamente. Então esse é isso. O Brasil é uma quase república. Pô, eu ia conversar mais contigo, mais uma hora, inclusive a audiência pedindo aqui que a gente converse mais, não. A gente vai fazer isso em outra ocasião, prometo para vocês, né? Porque eu gosto muito de prever o futuro. Eu sou que nem a Zorionara, eu brinco muito. A Zorionara não é teu tempo, é uma astróloga que tinha no canal de televisão, e antes dela o Omar Cardoso. Então, às vezes eu gosto muito de lembrar esses dois grandes ícones da nossa comunicação e da astrologia brasileira, Zorionara e Omar Cardoso. O que eu tenho mais medo, Ricardo, é que depois do judiciário venha a força do chumbo. O mal, ele sempre tem um degrau a mais, certo? E quando o judiciário falhar, que vai falhar, lá e cá, vai falhar, pela inconstância, pela inconsistência do que faz, do que diz, eu tenho medo da próxima etapa. Como é que a gente faz para se proteger desta perspectiva? São processos que a gente não sabe como terminam, né? Como eu disse, o Brasil está brincando com os pilares que constituem uma sociedade livre e justa.
Acabou o devido processo legal, acabou o juízo, acabou o juízo imparcial, nós estamos destruindo o que se levou 800, 1000 anos para desenvolver como os fundamentos para ter um país, uma república livre, um Estado de direito razoavelmente livre, em que quem é de direita ou de esquerda pode conviver sob a lei. Quando isso acaba, a gente não sabe onde para. Então não existe um freio aos arroubos autoritários. Isso eu concordo contigo, me preocupo, mas nós estamos fazendo nossa parte, que é estar aqui compartilhando essas ideias, essas visões, né? Ontem, e tu citasse o Mar Cardoso, ontem eu comentando o empréstimo do Lula, né? Que é a expressão que Gleisi Hoffmann usou para definir o empréstimo do FGTS, né? Que se fosse qualquer prefeito de qualquer cidade que um secretário dissesse assim, pega o empréstimo do prefeito fulano, talvez saísse preso preventivamente. Não, né? Certamente. Condenado pelo Tribunal de Contas, mas o PT pode tudo no Brasil e, bom... Pega o empréstimo com Lula. Do Lula, isso. O empréstimo é do Lula, tá? Então, o princípio da impessoalidade está escrito na Constituição lá, aquele papel velho. Eles sabem disso. Claro. A questão é que eles sabem disso. Eles estão desde pequenininhos sabendo disso. Mas eles fazem isso porque a Globo topa, porque o STF endossa. São inimputáveis. Né? E, acima de tudo, as Forças Armadas estão lá dizendo, toca a ficha, que eu seguro a onda. Aí eu lembrei, tu lembrou do Omar Cardoso, eu lembrei do Stanislau Ponte Preta. Ponte Preta. Aqui, novas gerações, eu mesmo, né? Não é do meu tempo. Stanislau Ponte Preta tinha o FEBEAPA. FEBEAPA. O Festival de Besteira que assola o país. É isso aí. Eu fui até olhar se não venceram os direitos autorais. E quem lê isso, isso, é maravilhoso. Hoje diz assim, olha que tempos ingênuos que nós vivíamos. O Festival de Besteiras que assola o país não era nada perto da violência que é hoje, é impressionante. Mas eu continuo acreditando na lei de Newton, a terceira lei de Newton. Toda ação. A lei da ação e reação. Toda ação pressupõe uma reação igual e contrária. E ela vem. Ela vem. Certo? Amanhã eu vou conversar aqui com o João Maltz, no Mais Brasil Mundo. Nós vamos falar sobre essas peripécias todas de novo aqui. Vamos atualizar, porque cada 15 minutos muda tudo, vem tudo mais forte. E esta avalanche sanitária que está sendo feita nos Estados Unidos, ela é indicativa do que pode acontecer por aqui. Como o Ricardo falou, estão um passito na frente, não vai acontecer aqui também. Nós vamos fazer uma limpeza aqui ainda, colocar as coisas em ordem, porque nós não temos outra opção. Nós só temos direito à esperança. Essa ninguém pode nos tirar. E a gente tem que persistir com ela. Ricardo, muito obrigado. Glauco, um prazer estar aqui. O momento não é o melhor. Nunca é, Ricardo. Parou para pensar que nunca é. Esse dia o pessoal assim, um dia nós vamos voltar à normalidade. Eu tenho 60, vou fazer 63 anos. Não me lembrou da tal normalidade. Está aqui a normalidade brasileira. A normalidade é isso aqui, é esculhambação. Quando o Fernando Henrique estava acabando o mandato, dizem, né, que numa entrevista perguntaram para ele, como é que o senhor vê o Brasil daqui a 20 anos? Ele disse, o Brasil vai ser isso aí. O Brasil é isso aí. Altos e baixos, né? Mas se a gente soltar a corda, aí vai lomba abaixo. Então, nosso papel também é olhar para frente, construir um futuro melhor aí. Está no nosso alcance, a gente já deu algumas beliscadas aí. E tenho certeza aqui, Glauco, que esse programa tem esse papel também educativo, de levar a boa palavra adiante. Então, parabéns, obrigado, uma honra estar aqui e vamos repetir em breve. Muito obrigado, Ricardo. O prazer é todo nosso, da nossa audiência também, que adora quando tu vem, estão pedindo de 15 em 15 dias. Vem cá, vocês acham que o cara tem outros afazeres, só nós que amamos o Ricardo. Não é atrás agora. Né? O Ricardo tem um futuro político brilhante pela frente e vai contar, sem dúvida alguma, com o nosso apoio, certo? Foi um ótimo vice-prefeito, é um sujeito da maior qualidade, sujeito que a gente tem prazer de estar perto, porque ele sempre emana coisas boas. Então, prestigie o Ricardo lá no Magna Carta e aqui ele vai ter sempre espaço, certo? Meu abraço a todos, bom dia, curtam o seu dia, vivam intensamente, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas depois de amanhã a gente vai contar aqui, tá certo? Um abraço a todos e até amanhã com o João Maltz no Mais Brasil Mundo.